Palavras de Vida está de volta e a gente vai direto para o quadro Viva Cultura, com uma música que já viralizou nas plataformas digitais e emocionou todo o nosso país. Uma oração cantada à Nossa Senhora, que fala do acolhimento e da proteção do colo materno de Maria. Confira agora no Palavras de Vida o clipe de Frei Gilson, Colo de Mãe, uma homenagem do nosso programa a todas as mães do Brasil. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Intercede sempre meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor. Intercede sempre meu favor. Ergue teus braços pra ela e declara: me ama, me ama, me abraça. Me esconde em teu manto. Me ama, me ama, me ama. Me abraça, mãe. Me esconde, me esconde, me esconde em teu manto. Ela está aqui no nosso meio. Nós precisamos do teu colo, mãe. Nós precisamos da tua presença. Canta pra ela, vai. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Preciso tanto do teu colo de mãe. O que ela faz com você? Vai, canta. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor. Intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor. Intercede sempre em meu favor. Canta pra ela, me ama, me ama, me abraça, me esconde, mãe, me esconde em teu manto. Em teu manto. Quero ver você bem forte, vai. Me ama, me ama. Me abraça, mãe. Me esconde, me esconde em teu manto. Viva Nossa Senhora! Diga: eu sou de Maria. Amém. Muito bom, e a gente segue agora para o quadro A Voz do Pastor, que é apresentado pelo Arcebispo do Rio. Hoje, Dom Orani comenta as celebrações do Dia das Mães, entre outros assuntos da liturgia.
Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, presente no meio de nós, esteja com todos vocês. Estamos chegando quase ao final do tempo pascal, embora a Páscoa é essencial e central em nossa vida, mas enquanto tempo litúrgico estamos quase chegando ao final. Mas também o mês de maio, o mês de Maria que nós estamos vivendo, traz no segundo domingo uma memória muito carinhosa. No segundo domingo de maio, nós recordamos das nossas mães. É o Dia das Mães aqui no Brasil. E que, ligado ao mês de maio, tem toda a ligação com Maria, nossa mãe comum. Por isso, nesse dia, também queremos abraçar a todas as mulheres, as mães de desejo, as mães de adoção, enfim, a todas aquelas que têm o coração de mãe e que procuram ajudar tantas pessoas, jovens e crianças, a encontrar o caminho da vida, a experimentar o carinho daquela que, sabendo os dons de Deus, sabe colocar à disposição dos irmãos e irmãs. Por isso, nesse Dia das Mães, mês de maio, que Maria possa interceder por todas as mães, todos os tipos de mães que nós podemos ter na sociedade e que nós possamos cada vez mais valorizar a mulher nesse momento tão importante da história, recordando bem esse grande dom que Deus dá à mulher de poder, no seu ventre, gerar a vida, que dá continuidade à humanidade. Um grande dom, uma grande graça. Nosso abraço, as orações a todas as mães. Como disse, estamos chegando ao final do tempo da Páscoa. Próximo domingo será já a Ascensão do Senhor. É uma solenidade transferida para o domingo, seria na próxima quinta-feira, e que vai ser para todos nós também o Dia Mundial das Comunicações Sociais e também iniciando a semana de oração pela unidade dos cristãos, como acontece na semana que antecede Pentecostes, aqui no Hemisfério Sul. Portanto, vários eventos, vários momentos, dentro desse momento importante da história que nós vivemos, pedindo pela paz no mundo, pela paz nos corações, pela paz em nossas cidades, pela paz em nossas famílias, para que cada vez mais possamos andar pelos caminhos do Senhor. Recordamos que o Papa Leão XIV pediu que no mês de outubro próximo, todos os presidentes das conferências episcopais do mundo estejam em Roma para falar sobre Amoris Laetitia, sobre a família, sobre a importância da família e o fortalecimento e, ao mesmo tempo, o trabalho com as famílias cristãs. A igreja que vai caminhando na história, vai dando passos importantes. Mas, ao mesmo tempo, dentro do tempo pascal, nós estamos agora, nas últimas semanas, já preparando-nos para Pentecostes, que é o 50º dia e que é justamente a festa do Espírito Santo. A liturgia vai nos falando sobre essa expectativa da vinda do Espírito Santo, da entrega do Espírito Santo à igreja nascente. A leitura do Evangelho de João 14, 15 e 21, desse domingo, fala justamente isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. A promessa do Espírito Santo. Várias vezes Jesus disse justamente que ele e o Pai nos enviariam o Espírito Santo para que permanecesse em nós, nos iluminasse, nos desse esclarecimento sobre o que Deus quer de nós, sobre o sentido da palavra de Deus e colocasse no coração dos fiéis todo esse fogo do amor de Deus. E esse Espírito Santo que nós celebramos de um modo especial em Pentecostes, daqui a 2 semanas, nós também, meus irmãos e irmãs, somos chamados a deixar com que ele possa permear o nosso coração, a nossa vida e a nossa caminhada. O Evangelho de hoje continua, ou seja, não vos deixarei órfãos, nós não estamos sozinhos no mundo, eu virei a vós. Pouco tempo e o mundo não me mais viverá. Mais um pouco de tempo, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis.
Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Com a ação do Espírito Santo em nossa vida, o Senhor experimenta em nossa vida, experimentamos o amor do Pai e a manifestação de Jesus em nossa vida. É o Espírito Santo, meus irmãos, esse Deus presente em nossa vida, que nós não vemos fisicamente, mas sabemos pela ação dele na vida de cada um de nós, desde o começo da igreja. Vai conduzindo a igreja no meio de tantos momentos difíceis e complexos, mas não só a igreja, mas também a cada um de nós, em todas as nossas necessidades e tudo que se passa conosco, nos esclarecendo, nos iluminando, nos conduzindo. É o Espírito Santo, a alma da igreja, que vive em nós, em nosso coração, e para que nos preparamos para celebrar em dia de Pentecostes. Já nós vemos aqui as promessas do Senhor nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nos Atos dos Apóstolos, leitura também de hoje também, fala que Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. E as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Ou seja, levado pela ação do Espírito Santo, os apóstolos e, consequentemente, a igreja, e também nós hoje, fazemos a mesma coisa, anunciar Jesus Cristo, proclamar a boa notícia para todos, dizer que Cristo é a nossa vida, Senhor e Salvador, que no meio de tantos ídolos que o mundo coloca em nossa vida, é Jesus Cristo aquele que nós buscamos, que nós anunciamos com todo o nosso coração, toda a nossa alma. E a leitura continua dos Atos dos Apóstolos, contando um pouco a vida da comunidade, ou seja, numerosos paralíticos, aleijados foram curados, e é grande alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não viera sobre eles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e lhes receberam o Espírito Santo. Portanto, a igreja vai caminhando, vai passando, anunciando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo, proclamando a palavra de Deus. E como nós ouvimos aqui nos Atos dos Apóstolos, com a imposição das mãos dos apóstolos, receberam o dom do Espírito Santo. Já as maravilhas vão acontecendo. E esse é o grande segredo da igreja, o nosso aliado invisível, que se visibiliza através dos acontecimentos da vida dos cristãos, a ação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração, em nossa caminhada. É para isso que nós caminhamos, meus irmãos e irmãs, para celebrar Pentecostes, mas para dessa continuidade. O Senhor ressuscitado, que sobe aos céus, como vamos celebrar no próximo domingo, será quinta, mas passa para o domingo, mas não nos deixa sozinhos, nos deixa o Espírito Santo que vai nos conduzindo. Deus presente na vida da gente e que, ao mesmo tempo, vai no interior de cada um de nós, fazendo maravilhas. Para isso nós somos chamados a dizer o nosso sim, a colocar a nossa vida à disposição para que aconteçam as maravilhas. Ou seja, a ação dos Espíritos impulsiona para a missão e vamos percebendo como vai agindo também naqueles que acolhem a Jesus Cristo e que, ao mesmo tempo que acolhem Jesus Cristo, experimentam a vida. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, segunda leitura, fala justamente que, consequentemente, aqueles que se encontraram com o Cristo ressuscitado e receberam o dom do Espírito Santo, na sua presença, na sua evangelização, têm justamente que dar as razões da sua esperança. É isso que Pedro coloca aqui. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estáis sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Nós somos chamados a testemunhar, meus irmãos e irmãs, a dizer realmente por que nós cremos, em quem é a nossa esperança. São tantas situações de dor, de sofrimento, de angústias, de reveses que nós passamos,
de tantos testemunhos contrários, como tem tantas situações que nós sofremos, mas tem algo que nos faz superar isso tudo, dar as razões da nossa esperança. A todo aquele que vou-lhe pedir, mas não só a todo que nos pedir, mas também de nós testemunharmos isso ao mundo, caríssimos irmãos e irmãs. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência, ou seja, com tranquilidade. Meus irmãos e irmãs, o mundo necessita disso, de cristãos que encontraram em Cristo a vida, que realmente tem a ação do Espírito Santo agindo na sua vida, e que testemunha isso pela vida que leva, dando as razões da sua esperança ao mundo, à sociedade que hoje nós vivemos e tem necessidade desse encontro com o Senhor. E afinal, daqui da carta de Pedro, da perícope de hoje, fala, se alguma coisa fordes difamados, e não falta gente que nos difama, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Ou seja, nós vamos ter sempre os contrários e aqueles que vão falar contra os cristãos e vão difamar também os cristãos, vão inventar hoje com a inteligência artificial, assim chamada inteligência artificial, quantas coisas se inventam e colocam o nosso rosto, nossa voz, em tantas coisas que nós não fazemos. Hoje é difícil distinguir aquilo que é correto ou não é, aquilo que é verdade ou não. Mas como fala aqui essa dádiva aqui de São Pedro, ou seja, se alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que vos ultrajam com o vosso procedimento em Cristo. Ou seja, nós vamos ter sempre que testemunhar no meio de tantas narrativas contrárias em que nós colocamos nossa esperança. Não faltam oposições, não faltam pessoas que nos querem fazer o mal, que têm ódio de nós porque nós andamos no caminho de Jesus Cristo, ou por razões de seus próprios egos, seus narcisismos, tudo mais, que querem realmente calar a nossa voz e atrapalhar a nossa vida. Isso acontece sempre. Nós somos chamados a dar razões da nossa esperança, que mesmo com todos esses tiros e flechadas que levamos ao nosso redor, nós continuamos anunciando a esperança, levados pela ação do Espírito Santo que habita em nós. E a leitura de Pedro, a leitura da perícope de hoje termina. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Ou seja, meus irmãos e irmãs, tudo vem pela morte e ressurreição do Senhor, que nos dá o seu Espírito Santo para que nós possamos ser testemunhas da esperança, da vida no meio dessa sociedade. É o Senhor que nos fala ao coração e a nossa vida hoje, caríssimos irmãos e irmãs. Que nós possamos louvar o Senhor por tudo isso. O salmo de resposta desse sexto domingo da Páscoa tem como refrão: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor, dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes as vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame louvor do vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos tudo bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou de mim o seu amor. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, a liturgia vai nos conduzindo para a Ascensão, próximo domingo, e Pentecoste, daqui 2 domingos, mas com uma presença que continua. O Senhor Jesus está presente no meio de nós, a quem nós seguimos, a quem nós anunciamos, pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Nosso aliado invisível, doce hóspede da alma, e que nós somos chamados a renovar e a reavivar, tendo experimentado Cristo que venceu a morte, venceu o pecado,
está vivo, presente no meio de nós e no meio de tantas situações, como lembra Pedro, nós somos chamados a proclamar e anunciar que Ele vive. É a nossa vida, nossa paz e nossa esperança. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela mensagem de carinho com o nosso público, Dom Arani, e obrigado também a você que nos acompanhou até agora. O Palavras de Vida de hoje fica por aqui, mas você pode rever e compartilhar no nosso canal lá no YouTube, que aparece agora na sua tela. Siga também as nossas redes sociais. Fica aqui o nosso reconhecimento a todas as mães. Se você tem a sua por perto, aproveite esse domingo. Se ela está longe ou vive na eternidade, que o carinho e os ensinamentos sigam vivos na memória e no coração. Um feliz Dia das Mães para quem faz do amor um exercício diário. Uma ótima semana para você. Até domingo que vem. Tchau, tchau.